Portanto, já vimos Poseidon, já vimos as áreas concessionadas, com os poços prospectivos. Vamos agora olhar um bocadinho para como é que isto joga com o estudo da Repsol que eu vos mostrei. Ora bem, o estudo da Repsol que eu vos mostrei, deixem-me só agora apagar aqui o mapa. Poseidon está aqui. Portanto, vamos apagar aqui a carta náutica do Elva e vamos olhar agora para aquilo que é o interesse das várias concessões e das várias zonas. Como vocês reparam, serão os depósitos jurássicos que estão neste momento a ser explorados em Poseidon. Tipicamente é esta zona azul que está a ser explorada. Portanto, aquela que iria ser explorada neste poço Cadelinha seria sobretudo a zona verde, que são, portanto, são outro tipo de depósitos, são depósitos do Cretáceo inferior. Ora bem, isto de certa maneira também nos mostra que estes poços estão mais ou menos localizados numa zona que não entra bem em Portugal, se bem que esta zona aqui já poderia entrar deste poço, mas enfim, esta aqui entra um bocadinho, mas de qualquer maneira não é muito preocupante em termos dos espanhóis nos estarem a explorar zonas de gás que poderiam ser nossas. Obviamente que é sempre discutível, mas não é a preocupação principal. Vamos agora olhar para outros aspectos que, do meu ponto de vista, são muito importantes. Nomeadamente, têm a ver com as questões da nossa zona económica exclusiva, que está aqui a branco. Esta sim mais certa do que aquela da imagem, atenção. Esta será aquela que interessa considerar. E depois aqui alguns aspectos que eu também acho que são relevantes. Por exemplo, se vocês repararem, todas as concessões estão em zonas de profundidade superior a 200 metros, ou seja, há uma proteção à costa pela linha dos 200 metros, portanto, nada poderá ser realizado nesta zona entre a linha dos 200 metros e a linha costeira. E depois temos aqui algumas coisas que interessam mostrar. Por exemplo, as águas territoriais portuguesas, onde se aplicam as leis portuguesas, estão exatamente nesta zona. Ou seja, só dentro de parte das concessões é que estão em águas territoriais portuguesas. E podemos ver isso, inclusive, para as outras concessões. Como reparam, quase todas as concessões estão ou a grande área das concessões está em águas internacionais. Na nossa zona económica exclusiva, mas em águas internacionais. O que coloca aqui alguns aspectos interessantes. Por exemplo, por carga d'água, existe um TUPEM para autorizar uma perfuração aplicando a lei portuguesa, mas fora da zona, na nossa zona de jurisdição. É um caso interessante. Ou seja, se calhar nós estamos aqui a exagerar na aplicação da lei, ou se calhar não, se calhar temos toda a legitimidade. Eu não sou jurista, portanto gostava que os juristas depois se pronunciassem sobre isto, porque de facto pareceu algo muito interessante. Atenção que as nossas águas territoriais, esta é a linha das 12 milhas. Depois existem outras questões que também me preocuparam. A primeira questão foi vamos ter poços de petróleo à vista da praia. Nada mais falso. A linha de horizonte visível da praia para um indivíduo de 2 metros que esteja à beira d'água é exatamente esta linha amarela. E como vocês podem reparar, esta linha amarela está bem dentro da linha dos 200 metros de profundidade, ou seja, nenhuma das concessões é visível da praia, nem por um gigante de 2 metros. Agora diriam vocês, mas dos apartamentos dos hotéis consegue-se ver. Ora bem, então, para um apartamento no terceiro andar, ou seja, a 10 metros de altura, em cima da linha d'água, ou seja, tem que estar mesmo em cima da praia, eu diria que também continuamos na mesma, ou seja, só
pequenas porções das zonas concessionadas é que se conseguem ver. E agora diriam vocês, então e esta linha das 12 milhas está a que distância? Ora bem, esta só é visível a partir de 130 metros de altura, ou seja, estamos mesmo muito longe no mar, nas zonas de prospecção. E por isso, quando ouço falar petróleo do Algarve, eu diria que se houver petróleo, obviamente é petróleo próximo do Algarve, não será petróleo no Algarve, será nas águas internacionais, que são de exploração económica exclusiva portuguesa, mas que se regem por leis internacionais. Depois, aquela questão que eu vos falei dos vulcões de lama. Essa é que é a questão que eu achei mais interessante. De facto, nós temos inúmeros vulcões de lama. Eu vou-vos mostrar os vulcões de lama mais próximos da Terra. Nós temos, de facto, muitos vulcões de lama. A começar pela Anastásia, Tarsis, Pipoca, Corunha, Cornida, Hesperides, Gades, Ibérico, Sagres, por aí fora. E temos super vulcões de lama, mas muito deep offshore, ou seja, já muito próximo da crista de separação entre a placa europeia e a placa africana. Temos o Porto, Cais Ribeiro, Olenin, Bomboca, Bom Jardim, Solotoyev, Semenovski e Carlos Teixeira. Temos aqui alguns vulcões de lama que ainda estão por verificar, ou seja, eles estão identificados, mas ainda não foi possível proceder às amostragens para verificar se de facto são vulcões de lama ou outro tipo de manifestações. Se vocês repararem, comparativamente com a Espanha, nós temos muito mais vulcões de lama. Os espanhóis têm basicamente dois vulcões de lama significativos, que são o St. Peters e o Taxi. Quem tem também muitos vulcões de lama é de facto Marrocos, que tem uma quantidade significativa de vulcões de lama, muito mais concentrada, é um facto, pelo menos daqueles que estão descobertos, mas não deixa de ser um número muito significativo e vulcões de lama também muito expressivos em termos de dimensão. Eu devo-vos dizer que nós temos alguns vulcões de lama com mais de 1 km de diâmetro, ou seja, são manifestações extraordinariamente importantes. Como vocês podem ver, de facto, existem vulcões de lama já nas concessões que estão atribuídas à Repsol, próximo do poço prospectivo que eles pretendem perfurar, mas isto é um indicador que, de facto, estes blocos são blocos ricos em gás. Estes blocos, eventualmente, não serão tão ricos em gás, mas serão ricos noutro tipo de hidrocarbonetos, nomeadamente petróleo. Ou seja, toda esta zona é uma faixa de gás. É o que isto nos quer, é o que esta dispersão destes vulcões de lama nos quer dizer. E por hoje é tudo. Espero que gostem e que partilhem.